Olá, está no ar mais um Direito em Debate, um programa desenvolvido pela TV Câmara de Pouso Alegre e que traz debates sobre temas jurídicos que importam, que interessam a população. E hoje é um dia especial aqui no nosso programa, porque nós temos nada mais, nada menos do que o idealizador deste programa, Dr. Geraldo Cunha, Dr. Geraldinho, né, como nós o referimos, até para não confundir com a figura do seu pai, Dr. Geraldo, que nessa casa tem o respeito de todos sempre. Né? Então, Dr. Geraldinho é nosso companheiro aqui na Câmara de Pouso Alegre. E quando ele saiu daqui, né, saiu entre aspas, né, Geraldo, porque você está sempre a nos auxiliar, nos orientar. Mas no fim do ano ele foi alçar voos próprios aí, pediu exoneração do cargo que ocupava aqui na Câmara e me pediu um favor. Eu falei assim, Thiago, não deixa esse programa cair, porque ele é muito importante e de fato cada dia eu percebo mesmo a sua importância, né? A gente encontra pessoas na rua que, eu vi lá, que interessante aquele tema, aquela discussão. Então, é um pouquinho do que a gente consegue fazer para os outros, né, doutor? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, a única forma de você diminuir as desigualdades sociais, que são imensas, né, é você levar informação para a população. E como é que você leva informação? Através dos meios de comunicação extremos. E aqui nós temos a TV Câmara, né, que tem essa possibilidade de utilizar desse programa e levar conhecimentos jurídicos à população com uma linguagem mais serena. Então isso acaba por fortalecer um ideal democrático que é um princípio do nosso Estado Democrático de Direito. Muito bacana o seu posicionamento de trazer uma linguagem mais serena para a população, né? Porque o direito tem essa linguagem simbólica que afugenta as pessoas, demais, né? demais. E o direito ele tem que servir as pessoas, só que por toda essa linguagem rebuscada, por tudo, né, que envolve direitos rituais, os trás, as pessoas ficam de fora, pegam uma certa distância. Então, esse programa, ele aproxima mesmo o direito da população, que é o destinatário, né, das normas. Não, com certeza. É fabuloso. O programa é fabuloso, a ideia é fabulosa, e você aqui levando esse programa adiante, né, com esses ideais bacanas, essas entrevistas interessantes, isso só tem a engrandecer não só a TV Câmara, mas também levar conhecimento extremo para toda a população de Pouso Alegre. Então fica aqui meus parabéns à Câmara Municipal, na sua pessoa, por esse programa super interessante, super bacana aqui da TV Câmara. Valeu, doutor Geraldinho. Os parabéns vão para você. E hoje nós temos a satisfação, né, a honra de debater um tema que está na pauta do STF de hoje, né? Nós, antes de entrarmos ao ar, nós estávamos acompanhando o julgamento de questões importantes envolvidas na nova lei de improbidade administrativa, como estão se referindo, né? Como estão referindo a nova lei de improbidade, porque teve mudanças relevantes no regramento normativo, na lei que regula a improbidade administrativa. Bom, para a gente começar a conversa, doutor, você poderia apresentar para o pessoal em que consiste, na verdade, improbidade administrativa? A improbidade, na verdade, não, né? Não probo, é o indivíduo, uma lei que foi criada lá em 92 para punir aqueles agentes públicos, agentes políticos ou outros cidadãos que possam estar participando com alguma atividade aí perante a administração pública, que praticam atos desonestos, né, que visam enriquecimento ilícito, que lesionam o patrimônio público, ou efetivamente vão praticar atos que vão ofender, né, os princípios de direito. Na verdade, a lei, ela efetivamente vem a impor regramentos para, de certa forma, fazer com que atos de corrupção sejam banidos por parte do poder público. Esse é o objetivo maior da lei. E também impor sanções, de certa forma, agressivas, né, extremamente pesadas, àqueles indivíduos que praticam estes atos. Né. Essa lei, nós temos aí a nova lei de improbidade, todo mundo chama de nova, mas na verdade não se mudou a numeração da norma, mas se promoveu, como você muito bem colocou, alterações extremamente relevantes na nova lei. E isso se deve ao quê? Nesses quase 20 anos de vigência da lei,
se verificou que diversos agentes públicos foram punidos como ímprobos diante de atos que não eram, obviamente, improbidade administrativa, que não se caracterizavam a improbidade administrativa. Então, o que essa lei, essa modificação na Lei 842/92 vem a contribuir? Nós vamos separar o joio do trigo. Nós vamos separar aquele legislador inábil, aquele administrador inábil, aquele agente político inábil, do indivíduo que é desonesto. Então, passou-se a exigir com a nova norma um elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a intenção do agente de se enriquecer às custas do erário público, né? A intenção do agente de causar prejuízo ao erário ou a intenção do agente de ofender princípios. Não mais se admite uma modalidade culposa. Então, através da nova lei, né, entre aspas, da Lei de Improbidade Administrativa 14.230, que alterou a 8.429, se requer que, para que seja considerado ato de improbidade administrativa, o indivíduo efetivamente tem que agir com dolo, ou seja, tem que agir com intenção de praticar um ato contra a administração. Essa mudança é crucial, né, para a compreensão da lei de improbidade. Extremamente importante. Eu achei muito feliz a sua introdução sobre o termo, sobre o significado etimológico da palavra improbidade, né? Porque há pouco tempo, né, até há pouco tempo atrás, espero que isso mude, a gente refere ato de improbidade como um ato de erro, né? Não a gente refere, mas a população parece que compreende isso. Tudo era improbidade, não, né? Fez alguma coisa errada lá, é ato de improbidade, esse ato de improbidade. E tira esse caráter subjetivo mesmo do ato que não pode ser afastado, né? Porque todos estão sujeitos a erros. A administração pública, e a gente já demonstrou isso aqui em diversos temas, ela é muito complexa, procedimentos, né? Normas de todo lado, então uma atuação minuciosa e que se passasse algum requisito ali, é ato de improbidade. Então vigorava aquele direito administrativo do medo. Sim. Né? Você certamente já leu sobre isso, tem um primeiro que escreveu sobre isso, inclusive um livro, Rodrigo Valgas, com muita habilidade, ele demonstrou isso. Falou assim, olha, a atuação administrativa está virando uma atividade de risco, né? Isso é muito danoso, porque acaba afugentando pessoas que têm um propósito bom, que quer servir a gestão pública, só que não quer correr o risco de, numa atuação culposa, um deslize técnico qualquer ali, ele responder aí pela ação de improbidade que traz consequências tão graves, né, tão sérias para a pessoa. Eu queria até que você expusesse os principais efeitos de quem for condenado por uma ação de improbidade. Olha só fazendo um parênteses aí a sua colocação, que eu acho extremamente importante. Veja bem, eu duvido que um profissional do direito que milita na área pública um dia não se deparou com a seguinte situação. O indivíduo vai lá, precisa de um tratamento médico, ou precisa de uma internação, um medicamento ou alguma coisa, ele fala assim, ó, vai lá o cidadão até o prefeito, ô prefeito, estou morrendo, estou com câncer, preciso de um tratamento, um remédio, e eu não tenho dinheiro para comprar. Ah, não, você entra na justiça que eu vou cumprir a decisão. Qual que é o medo do gestor sempre teve? De, às vezes, com base no poder que ele tem, nós temos um princípio, cláusula PET, separação do poder, ele pode decidir ali administrativamente, mas ele fala assim, não, você procura justiça, porque se o juiz der uma decisão, eu vou lá e cumpro a decisão, pelo menos eu não corro o risco de ser processado por improbidade. Eu acredito que várias pessoas que militam na área pública já se depararam com esse tipo de situação. Então o gestor, de certa forma, ele ficava acuado da forma como a lei de improbidade se apresentava, porque qualquer irregularidade caracterizava a ato de improbidade administrativa. O elemento subjetivo, o dolo necessário ao enquadramento, não era avaliado.
A ofensa a princípio sempre foi extremamente subjetiva. E aí você tem sanções gravíssimas com relação a isso. Você tem suspensão de direito político, você tem ressarcimento ao erário, você tem indisponibilidade de bens e você tem outra, perda da função pública. Então, é um problema sério, as sanções são extremamente graves. E essa lei, essa alteração até aumentou algumas penalidades. Por exemplo, suspensão de direito político aumentou, né? Você tem algumas outras aplicações que aumentaram as penalidades, mas a lei define, a lei separa. Olha, nós não podemos exigir de um gestor público que ele tenha conhecimento específico de direito, Tiago. Nós não podemos comparar uma prefeitura de Pouso Alegre, uma Câmara de Pouso Alegre, profissionais aí super capacitados, com uma Câmara de uma cidadezinha lá do norte de Minas. Você está entendendo? Com uma prefeiturazinha lá que às vezes tem 1, 2 advogados, aqui tem quantos? Você não pode impor o mesmo modelo de gestão. Você tem que entender que o indivíduo, para ser candidato, ele não precisa ter conhecimento técnico. Então, como é que você vai impor para ele, você está entendendo, diante de uma possível irregularidade, que aquilo é caracterizado como improbidade? Não, culpa, não pode ser improbidade. Improbidade é dolo. Então, a alteração da norma, ela se fez e se faz premente para separar essas duas questões. A improbidade é isso. Outro problema, você tem outras ações. Por exemplo, aí você vai falar, não, vocês estão passando a mão na cabeça do indivíduo, com a alteração legislativa, do indivíduo que praticou um ato que criou um prejuízo ao patrimônio público. Você tem ação civil de ressarcimento ao erário imprescritível. Para que propor improbidade? O objetivo não é ressarcir? Então, deixa a improbidade para quem deve verificar se aquilo efetivamente é improbidade e se tipifica como ato de improbidade administrativa. Não tudo, generalizar. Aí Sim. também não dá. Você foi muito feliz nessa colocação, né? Ninguém quer aqui defender os ímprobos. A gente quer apenas separar, né? Não é a gente quer, né? A gente está acompanhando essa tendência. Sim. Porque vivemos momentos de brigas institucionais, né? Ministério Público, com o Judiciário, com o Legislativo. E a intenção não é essa, de proteger ninguém, de zelar pela impunidade, né? A gente pensa que a lei deve ser justa e está sendo trazido esse novo elemento, esse novo conceito, né, da gestão pública responsável, né? Não a gestão pública do risco. Senão, se qualquer deslize que você cometer, você vai ser punido por improbidade, por crime administrativamente, né? Porque essa era uma outra questão. Sim. Nós debatemos aqui há algumas semanas com o pessoal que trabalha com licitações. E como você bem sabe, licitações é submetido a um regramento super amplo e um ato viciado no processo de licitação, praticado por atribuído a algum agente público, poderia gerar ele responsabilização por improbidade administrativa, com todas as consequências que você mencionou, que seria considerada uma responsabilidade no âmbito civil, né? Responsabilidade penal, poderia ser preso pela prática de algum crime e penalizado administrativamente, né? Nos tribunais de contas, com multas, com ressarcimento e diversas outras consequências. Então, o pessoal expôs aqui, na verdade, uma certa angústia mesmo, um certo medo na sua atuação por conta de toda essa responsabilidade, né? Então, a lei de improbidade, ela não pode ser mais um instrumento penal, porque nós já temos a lei penal. Sim, com certeza. Se for configurado um crime, ele vai responder penalmente. Mas havia, né, essa questão. Um ato, a pessoa responde por diversas instâncias. Hoje isso ficou mais separado, né? A instância penal, se for decidido na instância penal, já não responde por improbidade, é isso? Hoje é o seguinte, se o indivíduo for processado criminalmente ou por improbidade, são duas questões diferentes, mas ele for absolvido com base no artigo 386 do Código de Processo Penal, em instância penal por órgão colegiado, praticamente
acaba com a ação de improbidade. Não tem que se falar em improbidade administrativa. Então, hoje, as instâncias elas se comunicam, o que não acontecia no passado. Mas nós temos problemas com essa legislação. Você imagina o seguinte, instaura-se um inquérito civil. Geralmente, toda ação de improbidade ela tem início com um inquérito civil. E a nova lei já estabelece, inclusive, prazos para esse inquérito civil. Uma coisa que nós vimos aí no passado, inquérito civil demora 10 anos. Questão problemática. Você vê aí, essa semana, só fazendo aqui um paralelo, nós tivemos um advogado que respondeu um inquérito criminal por 9 anos. E aí teve um julgamento num tribunal, não me lembro, eu vi na internet, o advogado chorava aos prantos, que ele viveu aquela angústia de esperar 9 anos, você está entendendo? E teve que impetrar um habeas corpus para trancar, porque não houve nem a instauração de ação penal. Então a ação de improbidade é uma ação muito duradoura, muito desgastante, ela acaba com a moral do indivíduo, ela destrói uma vida. Você está entendendo? Então, essas modificações, hoje há a comunicação da ação penal com a ação de improbidade. Mas tem problema. Por exemplo, e se o inquérito, até que estou com um processo nesse sentido, e se o inquérito penal for arquivado por falta de prova? Toca a ação de improbidade? E se o indivíduo for absolvido na ação penal? Tem ação de improbidade correndo concomitantemente. E o MP não recorre. Transitou em julgado. Transitou em julgado. Você não tem uma decisão por órgão colegiado. Como é que fica? Você está entendendo? Você vai fazer com que o indivíduo recorra de uma sentença absolutória, que negócio, sabe, que não funciona. Então tem algumas lacunas que o legislador ainda vai ter que trabalhar nisso. É interessante essas lacunas, né? Que a lei é de outubro de 2021. Isso. A lei 14.230, que promoveu relevantes alterações na lei 8.429 de 1992. Então, a gente está falando a nova lei de improbidade porque veio essa lei de outubro do ano passado que promoveu alterações em quase todos os artigos. Né? Então a gente fala nova lei de improbidade. E de outubro para cá, já foram impetradas 2 ações diretas de inconstitucionalidade ou mais. Duas estão na pauta de hoje do STF e discutindo inúmeras questões. Inúmeras questões. Uma delas é sobre a legitimidade de quem pode propor ação de improbidade. Pela lei antiga, podia o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. O que seria a pessoa jurídica interessada? O município, o Estado, uma autarquia, uma empresa pública, propor ação de improbidade contra aquele que supostamente tenha violado algum princípio, né, na modalidade culposa pela lei antiga, ou praticado algum ato que trouxe prejuízo àquela pessoa jurídica, né, aquele órgão público. Hoje, pela nova lei, pessoa jurídica não é legitimada mais a ingressar com a ação de improbidade administrativa. Só o Ministério Público, né, os promotores. O que você entende dessa alteração? Você acha que foi feliz ou que foi descabida? O que você pensa? Olha, eu acho que a alteração ela vem em encontro ao tudo que aconteceu no passado. A ação de improbidade, por diversas vezes, foi utilizada como instrumento político. Mas como assim como instrumento político? Nós temos no Brasil eleições a cada 2 anos para mandatos de 4 anos, 8, à exceção de senador, né, que são 8 anos. E como num Estado democrático como o nosso, há uma alternância de poder. E são grupos políticos diferentes. Às vezes se unem, mas na grande parte do tempo são grupos políticos diferentes. A ação de improbidade foi utilizada como instrumento, já que os municípios, os entes federativos, eles eram legitimados para declarar a inelegibilidade do outro. Você está entendendo? Para criar uma sanção no outro indivíduo. Por exemplo, a gente sabe que a lei de improbidade, os efeitos dela só vão ser cumpridos, vamos usar um linguajar assim mais simples, com o trânsito em julgado.
Mas o indivíduo que é condenado de segunda instância, ele encaixa na ficha limpa, ele está inelegível. Então quem assumiu o poder corria para entrar com a ação de improbidade para impedir que o adversário disputasse a próxima. Justamente. E aí buscava uma condenação rápida, aí diante da existência de modalidades culposas, às vezes não é ato de improbidade, era uma questão irrelevante, vamos dizer, uma mera irregularidade, não, mas ofendeu o princípio. Pá! Utilizava do município como legitimado, propunha ação de improbidade, declarava o indivíduo inelegível. E aquele grupo político, por diversas vezes, se perpetuava no poder. Por isso que eu, particularmente, penso que a legitimidade para a propositura de ação deveria ser só do Ministério Público. Por quê? Ressarcimento, o município tem meios de buscar. Mas a análise do ato doloso, que é o caso dessa nova lei, caberia só ao Ministério Público. Eu tenho medo, receio, de nós retornarmos à utilização, né, dessa lei de improbidade como instrumento político, se acaso o Supremo Tribunal Federal acatar essa ação direta de inconstitucionalidade. E pelo que nós estamos vendo da evolução do julgamento, tende a acatar. Então eu vejo isso com muita ressalva. Eu acho que isso é um problema que é um retrocesso. Não é um avanço, é um retrocesso ao se julgar a inconstitucionalidade desse artigo, o julgamento desse artigo pelo STF. Aí está havendo um temperamento desse posicionamento, que nós estávamos acabando de ver ali, se não me engano, conduzido pelo Dias Toffoli, um voto de divergência, mas colocando as pessoas jurídicas como legitimada apenas para ação de ressarcimento, ação de improbidade na modalidade de ressarcimento. O que é o ressarcimento? É fazer com que aquela pessoa que gerou algum prejuízo financeiro à pessoa jurídica retome aos cofres públicos aquilo que foi o valor do prejuízo. Né? Agora, as questões políticas, né? Tornar a pessoa inelegível, né? Não poder mais disputar uma eleição, caçar os direitos políticos dela, isso, suspender, né, os direitos políticos dela, isso seria só atribuição do Ministério Público, que, né, em tese, não tem nenhuma vinculação política, né? Seria uma atuação estritamente técnica. Sim. Então, se for esse posicionamento, menos mal, né? Então, gente, nós estamos aqui acompanhando essa complexidade, essa importância, essa seriedade da lei de improbidade. Né? Essa lei de improbidade que atinge tanto aqueles que estão à frente do poder, né? O chefe de um poder executivo, do judiciário, do legislativo, está à frente de qualquer órgão público, como os gestores técnicos, agentes públicos mesmo, servidores públicos, também se submetem a essa regra. Então, é uma lei super abrangente, super importante e que diversas vezes gerou aí situações delicadas para aqueles que responderam a essa ação. Né? Inclusive agentes que voluntariamente prestam serviço sem remuneração. Eles podem sofrer sanções por parte da lei de improbidade, porque para esses fins eles são equiparados a agentes públicos. Sim. É uma questão que tem que ser analisada com muito carinho. Uma entidade filantrópica, por exemplo. Isso recebe subvenção, uma associação que seja. E aí não prestou uma conta lá. Pois aí o ato é doloso? Vamos analisar o motivo. Sim. Vamos analisar se houve destinação errada do dinheiro. Isso, Tá certo. E essa angústia kafkiana, né? A gente fala kafkiana com base no livro de Franz Kafka, O Processo, em que ele retrata a angústia de alguém que está respondendo a um processo. É muito vivida, tanto para um que está à frente do poder, que pode ser ali ter seus direitos políticos cassados, ele que está se dedicando à atividade política, quanto para um servidor que ele tem no cargo dele a vida, né? A estabilidade que ele tem no cargo, ele planejou a vida dele com base naquele serviço e que ele pode ser afastado por algum vício. Então, a gente espera, né, que a lei de improbidade seja reformulada para punir aqueles efetivamente ímprobos e não aqueles que simplesmente se equivocaram na aplicação ali de alguma regra legal, tá certo? E nós, né, puxando para o nosso lado aqui um pouco, até pelo conhecimento que nós temos de colegas e tudo mais, já teve vários
advogados que acabaram também respondendo por improbidade administrativa na sua atuação opinativa, né? Na sua atuação de dar parecer, olha, eu entendo que a aplicação da lei é nesse sentido. Isso é muito comum na nossa área, né? O direito, ele comporta diferentes interpretações. E o advogado, quando ele dá o seu parecer, ele apenas coloca uma das interpretações possíveis, a interpretação que ele entende a mais correta. E aí, Ministério Público ou outro legitimado entende que aquela interpretação foi equivocada e busca punição do advogado por aquela interpretação. O que você pensa sobre isso? Eu penso o seguinte, o parecer, né, fazendo um parêntese aqui, ele é um ato meramente opinativo. Ele não vincula o gestor. A atuação do gestor, ela independe de qualquer parecer jurídico. Ele não é obrigado a acatar. É uma opinião acerca daquele procedimento. E, no passado, vários advogados foram perseguidos e envolvidos em supostos atos de improbidade administrativa porque tão somente deram um parecer opinativo em alguns procedimentos administrativos. Eu tive vários colegas que sofreram esse tipo de situação. Hoje a lei, com essa modificação, ela sofreu uma alteração. Se não me engano, no artigo 1º, parágrafo 8º, ela diz que opinião divergente, né, de tribunais, efetivamente, né, mesmo que não seja uma opinião consolidada, não caracteriza ato de improbidade administrativa. E isso gera, de certa forma, traz uma maior segurança para o parecerista, né? E também para os servidores que vão tocar um processo administrativo, seja uma licitação, seja o que for, né, perante a administração pública. Porque por várias vezes você viu o indivíduo inseguro de se manifestar, né, com receio. Hoje não, isso efetivamente, né, não é que deixou de ser analisado sob uma ótica quando se tem a intenção efetiva de causar um eventual dano, mas de não ter uma conduta culposa relativa a isso. Você tem que demonstrar a verdadeira intenção de contribuir para um ato de improbidade administrativa, ou seja, o dolo de formação junto com o eventual agente ímpro. Isso traz uma segurança para o advogado. Mas, por um lado, também tem uma questão interessante de alteração nessa norma, que eu estava lembrando agora. Se o indivíduo for processado posteriormente por ato de improbidade administrativa, a assessoria jurídica fica responsável pela defesa. E isso você sabe muito bem que é uma coisa que o indivíduo, às vezes, principalmente os agentes políticos, eles saem do mandato, mas o mandato não sai da vida deles, porque eles continuam respondendo processos administrativos, etc., né, prestando contas. É uma questão natural, normal na vida de um agente político. O Tribunal de Contas demora para julgar, tem que, né, rever isso e tal. E muitas vezes o indivíduo exerce um mandato, não tem intenção de exercer mais, e acaba aí respondendo mais 10 anos aí de procedimento. E não tem assessoria. Hoje não, com a nova lei, se aquele ato foi considerado improbidade e foi com base num parecer jurídico da assessoria, ela tem que acompanhar aquela defesa daquele agente político até, ou ex-agente político, né, até o trânsito em julgado da sentença do processo de improbidade administrativa. Eu acho que é uma grande evolução. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente acompanhava muita injustiça com relação a isso. Muita injustiça. Né? E quando está à frente do poder, exercendo alguma atividade, né, de importância, ele tem uma assessoria super bem preparada. E aí ele sai da cena, no momento que ele está mais precisando, que é nesse auxílio, não tinha assessoria do ente que ele conduziu. Né? Sim, com certeza. Hoje há legitimidade expressa, né? A competência, na verdade, expressa para os procuradores, né, para os advogados defenderem, né, representarem aquele que está respondendo por algum ato quando foi praticado com base no parecer do advogado. Né? Bom, doutor Geraldo, esse tema ele é muito palpitante, tem inúmeras questões que a gente pode discutir sobre ele. Muita coisa. Né? Nós poderíamos dividir ali em vários blocos. Um tema que eu gostaria de frisar aqui é com respeito à retroatividade. O que é retroatividade, pessoal? A nova lei veio
e ela não pune mais atos dolosos dos agentes públicos. Atos culposos. Atos culposos, desculpa. Atos culposos, praticados sem intenção de lesionar, de lesar os cofres públicos, de lesar a administração pública. Né? É só doloso, reformando aqui, só ato doloso com intenção de lesar. Mas e aquelas pessoas que ainda estão respondendo por ação de improbidade administrativa com base em atos culposos? Né? O Supremo está discutindo hoje se a nova lei retroage para deixar de punir essas pessoas, não é isso? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E o Supremo tem firmado, pelo menos tem caminhado numa linha, né, de entendimento de que será possível a retroatividade da norma para os processos que ainda estão em curso, não para os processos que já transitaram em julgado ou estão em fase de execução. Então se permite aí uma nova, né, diante da alteração normativa, e aí nós estamos diante de um direito administrativo sancionador, querendo ou não, ele tem uma natureza penal, apesar de não ter nada a ver com o direito penal, mas ele tem uma natureza, né? Consequências com as penais, consequências, né? Então, efetivamente, a lei não retroage efetivamente para prejudicar, é um princípio constitucional, né? Lei penal, no caso. Então, aplicando supletivamente aí, criando um paralelo com esse direito administrativo sancionador, penso eu que o Supremo deve seguir nessa linha de aplicar retroativamente a norma aos processos que estão em curso, né? E aí não há que se falar em atos culposos. E nos atos que ofendem princípios, já se estabeleceu um rol taxativo. Então tem uma questão aí extremamente interessante. Se é um rol taxativo, não admite mais a subjetividade. Se não existe algum tipo descrito ali na lei, vai deixar de ser improbidade. E tem, inclusive, decisões judiciais já que estão extinguindo o processo em curso porque deixou de ser improbidade. Então você pode falar outra coisa, mas não improbidade administrativa. Eu acho a aplicação completamente correta. Correta. É interessante o fechamento, né, dos tipos ligados aos princípios. Né? São porque os mais complexos, né? Atos que feriram princípios, antes eram considerados atos de improbidade, atos que ferissem princípios da administração pública. Princípios da administração pública, cada livro de direito administrativo que você abre tem mais princípio. Né? Um quer colocar mais princípio que o outro. E por aí vai. Até o Dr. Geraldinho escreveu um livro, né? Seu tema de dissertação de mestrado era sobre panprincipiologismo, né? O excesso de princípios que as pessoas vão criando, né? Que as pessoas, né? Que a doutrina jurídica vai criando e que às vezes acaba dificultando a aplicação ou tornando a aplicação muitas vezes injustas, como no âmbito da improbidade, né? Enfraquece muito o direito. Fica no viés do aplicador do direito, ou mesmo daquele que vai buscar a aplicação do direito, que no caso é o Ministério Público, essa interpretação de qual princípio que está sendo lesado. Né? Aí, o que poderia levar a um criacionismo ou um ativismo judicial, total, né? Prejudicando aí a aplicação justa da lei, que é o que a gente quer, no final das contas. Né? Ninguém quer impunidade, a gente quer que haja uma atuação justa de ambos os setores, tanto do setor administrativo quanto do judiciário também. Né? Para que efetivamente o indivíduo também possa exercer o direito de defesa. Né? Antigamente era muito fácil. Quantas vezes eu me deparei com ações de improbidade que se colocava um fato extremamente subjetivo. E aí falava assim, o indivíduo afrontou o artigo 9, 10, 11 da lei de improbidade, requer condenação com base no 12. Vou defender do quê, né? O que eu fiz, né? Hoje não, a conduta tem que ser pormenorizada, o negócio tem que ser diferenciado. Né? Então, com certeza, essa questão de ofensa a princípio, diante desse panprincipiologismo que nós vivemos, eu acho que com a introdução desse rol taxativo, tende a fortalecer o direito de defesa e trazer segurança jurídica para o eventual processo. No Estado democrático de direito, ninguém pode ter muito mais poderes que os outros. Né? Então, nada mais é do que um equilíbrio
de poderes para que não haja né, a sobreposição de um em relação ao outro. Porque, se tratando de processo, vamos colocar um processo civil comum, até gostaria de parabenizá-lo, que vai ser palestrante no importante congresso de processo civil do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Né? Mas nos processos em comum, processos cíveis, se você entra com uma ação contra a pessoa e perde, você tem consequências. Você vai pagar sucumbência, né? Você vai pagar as custas do processo. Em probidade administrativa, o Ministério Público perdeu a ação, ele não perde nada. Né? Então é muito fácil, né, você entrar com uma ação sem fundamento. Porque se eu ganhar, beleza, se eu perder, não perdi nada. Então, esse equilíbrio, a meu ver, e você me corrige se eu estiver falando errado, esse equilíbrio, a meu ver, é necessário, né, para que não haja uma utilização irresponsável desse tipo de ação civil. Você concorda? Eu concordo, eu vejo assim, sabe? Como eu te disse no começo, eu tenho uma preocupação muito grande com os legitimados. Principalmente com as pessoas jurídicas. Muito. Que propõem ação, muitas vezes, só para gerar um factoide político. Tiago, nós estamos vivendo uma era de fake news. Você jogar na mídia que o indivíduo foi processado por improbidade, você causa um desgaste para ele imenso. É aquela história do Silvio Rodrigues do travesseiro de pena de ganso. Se você chegar no alto do prédio, abrir o travesseiro, soltar as penas todas e descer do prédio e tentar pegar, nunca mais você enche o saco. Nunca mais você enche o travesseiro de pena, cara. O desgaste já foi feito. Você imagina... Ninguém quer saber o resultado daquela ação. Ninguém quer saber, só quer saber ele que o cara respondeu, foi... você viu, ele está respondendo. A ação foi trancada amanhã, mas não. Para a sociedade ele está respondendo, isso aí vai ficar... É ímprobo, o cara é desonesto, o cara é isso, o cara é aquilo, tá entendendo? Então é complicado. Eu ainda tenho muito receio dessa questão de os entes federativos ainda, que possam ser, né, dependendo da decisão do Supremo, ser legitimado a propor ação. Acho uma questão muito temerosa, é um retrocesso. Entendi. Retrocesso, não tenho dúvida com relação a isso. São questões interessantes, né? Tanto do âmbito da pessoa jurídica, que tem legitimidade para propor, como do Ministério Público também tem alguns temperamentos, algumas críticas com relação a algumas atuações exageradas. Né? Nesse livro que eu referi, do Direito Administrativo do Medo, ele fez um relatório, né, do tanto de ações de improbidade que estavam sendo propostas naquela época. E assim, uma enxurrada, e quantas estavam sendo julgadas procedentes. Então, qual o risco disso, né? Qual que é o efeito disso, na verdade? É aquele problema da pessoa responder a um processo por 20 anos e no final ser absolvida. No final ele já sofreu a pena nos 20 anos que ele respondeu aquele processo. Né? Então, em conclusão, pessoal, nós discutimos uma lei hoje, que é até difícil discutir uma lei que o Supremo está discutindo sobre ela, né? Debates que infindáveis, né? Hoje estávamos assistindo a sessão e já foi suspenso de novo, que vai retornar numa próxima reunião, porque não se chega a um consenso sobre todos os seus pontos. E hoje aqui nós assumimos enfrentar esse desafio de discutir essa norma, que nós elogiamos, né, doutor? Sim, com certeza. Nós elogiamos, é uma norma de controle da boa administração pública. E aí, como somos o direito, a gente sempre tem que palpitar sobre as coisas, né? E aí a gente está opinando sobre pontos que seriam, que são positivos e negativos da nova norma. Eu gostaria de agradecê-lo e deixar suas considerações finais. Ô Tiago, eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui. Primeiro, diante de você, que eu tenho uma admiração imensa, né? Um advogado brilhante, um procurador extremamente renomado, aí, autor de obras jurídicas. Mas tá louco, e agradecer... Não merece tudo isso não, senhor? Merece muito. E agradecer todo aí os telespectadores, né? E a possibilidade de estar aqui contribuindo um pouco com a discussão dessa temática. Né? Muito agradecido e a gente está à disposição aí, quando precisarem, para discutir algum tema. Vai ser sempre um prazer estar de volta aqui à TV Câmara e à Câmara Municipal de Pouso Alegre. Fica aqui um grande abraço a todos aí.
Hoje nós tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Geraldinho Cunha, especialista na área do direito público, né? Mestre também, professor, e trouxe aí luzes para nós sobre a interpretação dessa norma e sobre tudo que ela envolve. Obrigado, doutor Geraldinho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pela amizade, pelo companheirismo de sempre. E até mais, esse foi mais um Direito em Debate.